Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Eu sei que existem traduções que são diferenciadas, né, que não vai ser exatamente como eu vou estar. Está falhando aqui, está novinha. Está dando falha de comunicação, como fosse de antena. Vamos lá. Eu quero ler só uma pequena parte hoje desse versículo, que, como eu falei, pode ser que na sua não esteja igual. Mas vamos ler pela minha, só uma pequena partezinha mesmo, que diz assim: homens, amém. Só essa parte. Homens, curve a sua cabeça e feche um pouquinho os seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai celestial, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, ó Deus da glória, por tudo que Tu és. Te agradecemos, Senhor, o privilégio de estar em Tua casa. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor da glória, pela convicção que temos o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, ainda que não nos sentimos merecedores. Sabemos, Pai, que é a Tua graça que nos alcançou. Queremos Te pedir que continue nos abençoando, pois precisamos de Ti, Senhor. Nós Te clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Existe um texto que, ao invés de iniciar com homens, ele inicia com a outra parte do versículo, e no final ele diz apenas pessoas das quais o mundo não era digno. Mas o que importa para nós agora é que o texto está se referindo ao homem no sentido não de homem masculino, não nesse sentido, mas de ser humano. O Homo sapiens, afinal de contas, o que é o homem? Há poucos dias nós estivemos aqui e conversamos com os irmãos sobre quem é Deus. E agora nós gostaríamos de fazer essa outra pergunta: e quem é o homem? Ou o que é o homem? Afinal de contas, os homens somos nós, mas o que é que nós somos, afinal de contas, né? Se a gente for por aí afora fazendo essa pergunta, pelas muitas linhas e escolas de pensamento, a gente vai encontrar muitas respostas, vai encontrar quem diga que o homem é até um talvez. O homem é um talvez. Talvez dê certo, talvez não dê, talvez a coisa vá, talvez não vá, talvez para o céu, talvez não. O homem é um talvez. Diz que o homem é uma coisa que está ainda em processo. Diz que as demais coisas está tudo terminado, menos o homem. O homem está ainda em processo. Os animais, está tudo já terminado, disso eles não evoluirão, eles não passarão. Nasceu jumento, vai ser jumento até o fim, não tem para onde ir. E o homem não, o homem desenvolve, o homem poderá ser profissional ou não, poderá ser bem-sucedido ou não. Aí o homem é esse incógnita, né? O homem é realmente muito interessante. Teologicamente falando, diríamos que o homem é um ser espiritual, criado por Deus, assim como os anjos, que são também espirituais, criados por Deus, transcendental dos homens, constituído ou habitando num corpo, e constituído por esses três elementos que os irmãos sabem muito bem: corpo, alma e espírito. O homem é transcendental porque a história do homem, a existência do homem não termina aqui, não para por aqui. Não somos limitados a esse plano terreno. A ideia do homem é ir para uma outra esfera. Só o homem de toda a criação, a não ser a criação que já é espiritual, os anjos, mas só o homem é transcendental. Só nós vamos transcender, vamos passar para outra esfera. Depois, quando chegar a morte, existem grupos religiosos que dizem que a morte é aniquilação. Morreu, está aniquilado, acabou. A ideia de que ou é salvo, ou se não for salvo, está aniquilado, deixa de existir. Mas esse não é o projeto bíblico. Essa não é a ideia de Deus. O pensamento de Deus é que todos os seres humanos são transcendentais. Ou seja, depois da morte tem um lugar para ir.
Depois da morte tem alguma coisa ainda a acertar, depois da morte tem alguma coisa ainda para viver a experiência. A morte não é o fim, a morte é apenas uma passagem, mas esse não é nosso assunto hoje. Estamos aqui falando que o homem é transcendental. Nós vamos para algum lugar depois daqui. Para onde? Para onde você vai? Para onde você gostaria de ir? Para onde você espera ir? A vida que levamos aqui determina para onde vamos, aonde estaremos na eternidade, do outro lado da vida, na execução transcendental. Nós vamos passar para o outro lado, e aí, como é que nós vivemos aqui? O que foi que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa existência, em que acreditamos, o que ensinamos, o que aprendemos, tudo isso vai determinar para onde a gente vai. Muito bem. O homem é corpo, alma e espírito. O homem é corpo, essa coisa que a gente vê aqui, essa parte material, e que através dele nós entramos em contato uns com os outros, entramos em contato com o mundo exterior. O mundo exterior em relação a cada um de nós. Cada um de nós habitamos dentro desse corpo e através do corpo entramos em contato com o outro ser e com o mundo exterior de uma forma geral. A alma aqui dentro da gente nos dá vontade. Somos seres evolutivos, nós temos vontade própria, inclusive livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher o que a gente faz. Não é? Hoje nós queremos estar aqui, decidimos estar aqui. Teve um bocado de gente que não veio. Não foi? A gente está sentindo falta de muita gente. Não veio. Eu decidi fazer uma viagem, decidi ficar num balneário, eu decidi ficar num lugar de lazer. Nós temos livre-arbítrio, nós temos vontade própria, a gente decide o que vai fazer. Ainda que um dia precisaremos ou poderemos ter que dar conta de pequenas ações até que fizemos aqui. E outras ações que a gente faz aqui também poderão determinar alegria, tranquilidade, paz, lá do outro lado. O homem é um ser inteligente, o homem é um ser moral, e por isso, responsável. Nós somos responsáveis por nossas decisões, por nossas escolhas, pelas atitudes, somos responsáveis por elas. Deus não nos criou como marionetes. Deus não nos criou como bonecos controlados por Ele, que a gente vai para onde Ele quer e volta. Não, Deus não nos criou assim. Deus nos deu inteligência e respeita essa inteligência. Deus nos deu vontade e Ele mesmo respeita essa vontade. Só que tudo isso depois nos será chamado às contas. Um dia vamos ter que nos apresentar diante de Deus e falar sobre isso, sobre como nós vivemos aqui, o que decidimos, o que aprendemos, o que ensinamos, em que cremos e o quanto nós cremos. Porque o irmão sabe que o relacionamento de Deus com o homem está todo baseado no crer. E eu já falei aqui por quê, né? Porque lá no começo de tudo, lá no princípio do primeiro homem, ele quebrou esse relacionamento com Deus porque não creu. E porque ele não creu, ele perdeu, ele caiu, ele distanciou-se, ele morreu. E Deus, que nos ama profundamente, tem um interesse em nos restaurar. E a restauração do homem a Deus depende agora de crer. Depende agora da fé, da confiança que faltou lá no primeiro homem, que Deus precisa, deseja, quer ver em nós. Quer ver em você. Deus quer ver a fé, Deus quer ver a atitude de fé. Aí é justamente isso aqui que está nesse capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que a gente vem falando dela já há tantas sextas-feiras. E dentro desse versículo que a gente está lendo em especial, ele faz questão de dizer que está se referindo a homens, que está se referindo a pessoas. E o homem é esse ser cheio de paixões, é esse ser cheio de fraquezas, cheio de imperfeições. Eu quero iniciar direcionando para você especificamente hoje, dizendo que Deus sabe que você
é cheio de imperfeições. Que Deus sabe que você é cheio de fraqueza. Deus sabe disso. Que o fato de você ser fraco, o fato de você ser imperfeito, o fato de você cometer erros, não surpreende Deus. Não decepciona Deus. Se é duas coisas que Deus nunca tem e nunca vai ter, é surpresa e decepção. Nunca. Nunca Deus vai ficar surpreso. Eu não sabia que ia acontecer isso. Fizeram um culto de ações de graça, surpresa para mim. Existe? Não existe. Não é? Então Deus nunca vai ficar surpreso. Vamos fazer um aniversário surpresa para fulano. Aí o cara fica surpreso. Eu não sabia. Mas Deus sabe todas as coisas. E como Ele sabe todas as coisas, você nunca vai pegar Deus de surpresa. Também você nunca vai conseguir decepcionar Deus. Deus já sabia que você é exatamente assim como você é. Deu para entender ou não? Deus sabe que você é fraco, Deus sabe que você é limitado, Deus sabe que você é imperfeito e Deus conta com você assim mesmo. E Deus conta com essa tua fraqueza, com essa tua imperfeição, com essas tuas falhas. Deus já conta com ela. Ele já sabe até aonde você pode ir. Você pode dizer amém? Mesmo assim, Ele conta com você. Do jeito que Ele contou com esses outros aqui. Porque aí eu já falei para os irmãos, inclusive, até um pouco sobre esses homens aqui, que a Bíblia fala. Falei de Abel, bem rapidamente. Falei de Enoque, né? Que Abel ofereceu a Deus com toda a sua falha, com toda a sua fraqueza, com toda a sua imperfeição, porque Abel não era mais do que apenas homem. Então ele tinha as mesmas fraquezas, tinha as mesmas imperfeições, os mesmos desejos, as mesmas paixões. Mas eu falei aqui, mas conseguiu oferecer um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Mesmo assim, com tudo aquilo, ele conseguiu fazer melhor. Ele conseguiu fazer o melhor para Deus. Deus conta com você também nisso. Agora tem uma coisa, irmão. Depois que Abel fez, por meio da fé, um sacrifício mais excelente do que o de Caim, isso mudou a vida dele para sempre. Isso mudou completamente a história da vida de Abel e mudou para sempre. Mudou ou não mudou? Mudou tanto que ele até perdeu a vida. Ele fez um sacrifício mais excelente e acabou morrendo. Acabou perdendo a vida. Mudou a história dele e mudou para sempre. Agora escute. Enoque, que é o segundo aqui na lista, andou com Deus. E o texto diz que ele agradou a Deus. Ele era apenas homem, com as mesmas imperfeições, com as mesmas fraquezas, com as mesmas limitações que nós temos hoje. Mas conseguiu agradar a Deus tanto que a Bíblia diz que Deus para si o tomou em vida. Ou seja, a história de Enoque mudou completamente e para sempre, pelo fato dele agradar a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você começar a agradar a Deus, a tua história vai mudar. Se você começar a oferecer a Deus o melhor, a tua história vai começar também a mudar. E quando mudar, Deus vai mudar completamente e para sempre. Abel nunca mais foi o mesmo, Enoque nunca mais foi o mesmo. Mas parou por aí? Não. Se a gente for seguindo essa história, você vai encontrar Noé. Lembra de Noé? A Bíblia diz que Noé, Deus falou uma coisa para ele, revelou uma coisa para ele, e ele temeu. Ele temeu, e o temor na vida de Noé foi tanto que mudou o comportamento dele. E tem uma coisa, mudou completamente e mudou para sempre. Vamos pensar bem rapidinho sobre Noé. Noé vivia uma vida, vivia num lugar aonde o texto diz que os homens se tornaram muito violentos. Eu acho que esse negócio parece um pouco com o Brasil.
Eu acho que ele vivia aqui, talvez. Porque diz que os homens se tornaram muito violentos. E parece que é isso que a gente tem escutado hoje em dia, não é? Hoje eu escutei em alguns canais de televisão um repórter falando sobre algumas cidades, e em todas elas o relatório de Satanás era o mesmo. Aqui morre tantas pessoas por dia, assassinadas. Aqui morrem mais tantas por dia. Daqui a pouco mudava o repórter, aí aparecia o cara lá dizendo, aqui em São Paulo morrem tantos por dia. Aqui no Rio de Janeiro. E até foi feita uma comparação com as capitais ou com as nações que estão tendo catástrofe. Falou assim, lá em tal lugar teve uma catástrofe, teve um terremoto imenso e morreram tantos, mas não morreu nem tantos quanto morrem aqui. Aqui morre mais gente do que os que morrem, são vítimas de catástrofe. Então nós aqui temos umas catástrofes diariamente, né? Aqui nós vivemos catástrofe diariamente. Aí depois ele falou assim, e em tal lugar houve aqueles furacões e morreram tantos, mas aqui morreu mais sem ter furacão mesmo. Aqui morre mais de assassinato, de crime e tal, sem ter furacão, sem ter terremoto. Aqui é uma bênção, uma maravilha. Nós estamos num negócio, parece com aquele lugar onde viveu Noé, né? Que o texto diz que a violência cresceu tanto que Deus não suportou mais. Assim, que é isso, rapaz? Que violência é essa? Os homens estavam terríveis. Estava parecendo com isso aqui. Eu acho que parecia com a Rocinha, parecia com o Rio de Janeiro. O negócio estava sério naquele dia de Noé. E aí Deus chega para Noé, o irmão conhece isso, e fala assim, Noé, é o seguinte, eu vou mandar uma chuva pesada aí, vou matar todo mundo afogado. Vai morrer todo mundo. Tudo que tem fôlego vai perecer. Morre tudo. Fala o seguinte, tu vai fazer uma arca, vai fazer uma espécie de navio. E aí, dentro desse navio vai ser tão grande que tu vai colocar um casal de cada espécie e eu vou resolver acabar com tudo menos os que estiverem na arca. E a Bíblia diz que Noé temeu e temeu tanto que foi fazer uma arca. Agora você sabe que Noé nunca foi construtor de navio. Até porque a região onde ele estava nem tinha mar. A região que ele estava, na época que ele estava também, chuva também era novidade. E aí chega uma novidade, que vai ter chuva, de que vai subir água, de que vai afogar todo mundo, uma coisa que ninguém nunca ouviu, um assunto estranho a todo mundo, e o cara temeu, sendo apenas homem, sendo fraco, sendo falho, sendo imperfeito, ele temeu tanto que resolveu construir a arca. E os irmãos sabem que não foi uma construção de um dia para a noite. Ele passou anos e anos envolvido naquela obra. Envolveu a família inteira naquele negócio. Tudo por conta de uma palavra que encheu o seu coração de temor. E mudou a sua vida completamente e para sempre. Sendo ele amador em termos de construção de navio, construiu um navio que suportou, que resistiu ao dilúvio. E irmão sabe que o dilúvio foi um negócio pesado. Chuva forte, ventania por 40 dias e 40 noites. E depois continuou ainda a chover menos, mas continuou. Depois parou, mas as águas só vieram minguar. E ele só pôde sair de lá um ano depois. Tu já pensou? Foi muita coisa, não foi? No entanto, apareceram uns homens especialistas, engenheiros navais, construíram o Titanic. Não aguentou nem a primeira viagem. Eu fiquei pensando assim, mas rapaz, que Deus tremendo. Um bocado de engenheiro naval, especialistas, profissionais, técnicos, constroem um navio de ferro com solda, tecnologia, não aguenta uma viagem. Aí Deus pega um amador, agricultor, plantador de uva daquela época, manda o cara construir um navio de pau, um navio de madeira, joga um dilúvio em cima e o navio dele aguentou. E o navio dele aguentou.
Agora, sabe de uma coisa, irmão? Há uma diferença aí. Eu queria que você entendesse aqui bem rapidinho, não vou me prender a isso, e você entendesse essa diferença. Quando o pessoal do Titanic construiu e acabou de construir, falou assim: tá vendo esse navio? Foi tão bem feito, tecnologia, estudo, ciência, pesquisa, aperfeiçoamento, que nem Deus pode afundar esse navio. Esse navio foi feito baseado na experiência humana, na técnica humana, na sabedoria humana, no orgulho humano, na exaltação humana. E se esse navio tivesse prevalecido, eles diziam assim: cadê Deus para afundar nosso navio? Já o barco de Noé não. O texto diz que ele temeu. Foi um navio baseado no temor de Deus. Foi um navio construído por fé. Foi um navio construído dizendo: Deus, segura esse navio, senão ele não aguenta. Segura esse barco, senão ele não vai. E Deus dizia assim: não se incomoda não, Noé, porque tu fez ele de madeira, mas eu fiz um revestimento de betume por fora. O homem ajeitou e Deus foi. O texto diz que Deus fechou por fora. Ele fechou por dentro e Deus fechou por fora. Irmão, fiquei achando isso tremendo. Sabe por quê, filho? Porque não se preocupe, porque não é a tua especialidade, não será a tua formação, não será a tua capacidade, não serão os teus cuidados, não serão o teu aperfeiçoamento. É Deus que vai botar a mão e você vai resistir até o final. Você pode dizer amém? Sabe por quê? Porque Noé era só homem. Era só homem. Do jeito que nós somos, só homens aqui. Imperfeitos, falhos, queridos, cheios de limitações. Não era só homem. E não tinha nada a ver com navio. Mas Deus, escute, Deus usa quem quer, faz como quer, no tempo que quer, na quantidade que quer, do jeito que quer e com quem Ele quer. Entendeu? Ele vai fazer com você. Você vem falando, vem reclamando, vem dizendo que não tem o que contar. Eu não tenho o que contar. Deus vai mexer com a tua vida. Deus vai transformar a tua vida e vai fazer isso para sempre. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Você pode dizer amém aí? Muito bem, querido, vamos aqui para frente um pouco mais, não é? Abraão, eu falei um pouco sobre Abraão, não foi? Falei já. Abraão, o homem que tinha a fé que ia além da razão. Abraão parecia um louco, né? Ele confiava tanto em Deus que parecia louco. Porque o indivíduo, como o Gilmar sabe, que o texto destaca isso: sair para ir a um lugar que não sabe onde é. Veja se isso não parece um pouco um negócio de doido. Imagine só. Você nunca me encontrou pela rua, a maioria dos irmãos não me encontram, mas quando me encontram perguntam: pastor, vai para onde? Eu já falei assim: não sei. Já falei alguma vez assim? Não, né? Mas quem encontrava Abraão, como é que vai, querido? É para onde? Sei não. Tu tá com tudo aí, com tua bagagem, com teu... para onde tu vai, pai? Sei não. Eu estou andando por aí afora, sei para onde é que eu vou não. Eu estou numa viagem aí que não sei onde é que isso vai dar. Eu só sei que vou. Para onde? Não sei. Não parece que o cara estava meio gira? Estava meio gira. Rapaz, esse cara endoidou. Esse cara pegou a mulher, pegou o sobrinho, pegou os empregados, pegou a fazenda, pegou a bagagem, pegou o rebanhozinho que tinha e saiu pelo mundo afora feito andarilho, sem saber para onde vai. É o que o texto diz. O texto diz que Deus chamou ele e ele saiu sem saber para onde ia. É uma certa loucura. Inclusive, irmãos, o cara fica numa encruzilhada. Se eu mandar você ir para algum lugar hoje e dizer assim: irmão, vá. E você dizer: para onde, pastor? Eu digo: vai aí para onde tu quiser. Vai aí, sai aí, vai. Você chega na porta e vai dizer: e agora? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Ou vou em frente, ou vou lá para trás? Eu não sei para onde é que vou. E aí, aprumar. E aí, como ele ia por meio da fé, ele dizia assim:
Eu não sei se é direita, eu não sei se é esquerda, eu não sei se é para frente nem para trás. Agora uma coisa eu sei, para onde eu for será o lugar certo, porque Deus estará comigo. Para onde eu for, Deus mandou ir sem dizer para onde. Então se não tem para onde, aonde eu estiver, ali será o lugar certo, porque ali Deus estará comigo. Você pode dizer amém? Aonde você for, vai ser o lugar certo. Aonde você estiver, vai ser o lugar certo, porque Deus vai estar contigo. Sabe por quê? Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todos os lugares. Aonde você estiver, lá estará o Senhor contigo. Quando o indivíduo é prisioneiro de Cristo, como Paulo, aí ele tinha que estar onde o Espírito Santo determinava. Em um texto que diz que Paulo queria pregar o evangelho no lugar, e aí diz que o Espírito Santo impediu. Não, vai não. Eu quero ir pregar ali. Não. Você vai para onde eu quiser. Aí é prisioneiro, é diferente. Mas aqui não. Aqui era um homem que andava por meio da fé. Deus dizia, vai. Ele ia, sem saber para onde ia. Negócio meio de louco. Depois de um certo tempo, aí Deus promete a ele o filho. Os irmãos sabem disso? Com 100 anos de idade o cara tem esse filho. Quando ele cai, o filho já está lá, um rapaz ótimo, irmão conhece. Aparece aquela velha voz que falava com ele, que parecia também um negócio de louco, né? O cara dizia que anda ouvindo vozes, o cara vai dizer, rapaz, esse cara está meio gira, esse cara está meio... Porque ele anda ouvindo vozes e andando para onde não sabe onde vai. Tá? É um negócio de louco, não é? Você está bem da cabeça aqui, não? Você está consciente? Você sabe onde você está? Eu não vou nem pedir para você perguntar, porque vai parecer também uma pergunta de louco, né? Mas vocês sabem onde é que está? Aqui é a igreja missionária central, viu? Você sabia que estava aqui, não? Se você não sabia, não se preocupe não, porque Abraão também não sabia. Abraão andava sem saber para onde ia e ouviu uma voz pedindo para matar o filho dele. E o pior, ele foi. O cara parecia louco. E isso é um negócio de doido. É um negócio de Deus. Sabe por quê? Porque a fé vai além da razão. Enquanto o indivíduo não é doido, ele está na razão. Mas a fé vai além da razão. A fé vai levar você a fazer coisas que alguém vai dizer assim, o irmão não está girando bem não, esse irmão está ficando doido, esse irmão vive falando sozinho, esse irmão está glorificando, ninguém sabe por quê, é um tal de glória a Deus e aleluia, porque é assim, irmãos, eu bem jovem ainda na fé, porque na idade, irmão, sabe que continua, mas eu bem jovem na fé, depois que, bem consciente a respeito da ação do Espírito Santo na vida do crente, um dia eu estava no ônibus, ainda bem que o ônibus estava vazio, e eu estava sentado lá atrás, vazio, não tinha ninguém atrás, mas eu. Naquela época era diferente de hoje, nós entrávamos por trás e descíamos pela frente. Hoje é o contrário, né? O pessoal entra pela frente e desce por trás. Aqui também é assim, não? É, né? Antigamente era o contrário, a gente subia por trás e descia pela frente. E aí a parte de trás ficava antes do cobrador, não tinha ninguém. E eu comecei ali, conversando com Deus, daqui a pouco aquela presença, irmão, uma presença tremenda, que se o negócio continuar, é porque eu parei para olhar onde é que eu estava, eu disse, meu Deus, eu estou no ônibus, mas se o negócio continua, ia aparecer aquele hino que o pessoal canta aí, do cara que ficou no ônibus falando com Deus sozinho. Irmão, Deus é tremendo, escute o que eu vou dizer para você. A proposta de Deus nesses dias que a gente vem trabalhando com esse capítulo 11 é dizer para você do que o homem igual a você é capaz e de o que Deus pode fazer quando um homem igual a você se submete por meio da fé completamente a esse Deus. Querido, o que Deus vai fazer neste lugar, o que Deus vai fazer com a tua vida, escute, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer com a tua família vai além da razão. Muita gente não vai acreditar. Tem um texto na Bíblia que fala sobre isso.
não acreditarão quando contarem. O que Deus vai fazer vai além da razão. Escute, eu vou dizer para você aqui uma coisa agora, e um dia você vai vir para aqui contar a bênção aqui, e você vai se lembrar disso para dizer aqui. E vai dizer assim, pastor, eu tinha razão quando disse, irmão. Escute, o que vai acontecer contigo, querido, você vai querer contar e as pessoas vão dizer, o irmão está mentindo. Isso é impossível, isso nem Deus faz, isso não pode acontecer. O que Deus vai fazer contigo vai além da razão. Escute o que eu vou dizer para você. Não se espante quando Deus entrar em ação na tua casa. Não se espante, não se assombre quando Deus começar a agir, porque o que Deus vai fazer é grande contigo. Vai além da razão. Nós trabalhamos muito com a razão. Nós trabalhamos muito com 2 mais 2 são 4. Não é? Nós trabalhamos muito com aquela contagem. Inclusive tem um texto que diz, quando você for fazer uma guerra, você primeiro analise para ver se você pode vencer ou não. Conte seus soldados, veja as armas que você tem. Caso você veja que não tem poder para enfrentar o inimigo, vá lá e pede condição de paz. Não está escrito isso? Está escrito isso. Mas sabe como é que Deus faz? Deus pega 300 e vence 200 mil. Esse cara está também aqui na lista do Gideão. Está aqui no capítulo 11. Deus faz assim, Deus pega 300, que não tem como 300 vencer nem 1000, mas vence 200 mil. 200 mil. Irmão, sabe o que foi que eu estava ouvindo esses dias? Eu vi um testemunho muito interessante. Os irmãos sabem que Deus continua tendo um relacionamento com Israel. Deus nunca perdeu. Israel é a figura da igreja. E a comunhão plena do Senhor é com a igreja. Mas Deus nunca cortou Israel completamente. Eles continuam sendo povo de Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, aí judeus passou a ser o alvo, né? Eles eram o alvo. E eu fiquei sabendo que o exército americano oferecia ao judeu americano, militar, que se ele quisesse, na insígniazinha dele, naquela marcazinha, a plaquetinha que ele usava, ele podia mudar a religião para não ser perseguido pelo alemão, caso ele fosse prisioneiro. E o pessoal, em vez de botar a estrelazinha de Davi, aí botava uma marca de cristão para não ser perseguido. E aí teve um cara que era judeu, e ele foi para a guerra. Ele falou assim, não quero que mude a minha coisa aqui não. Quero que desenhe nas costas da minha farda uma estrela de Davi bem grande e bote o nome bem assim, judeu, bem grande aqui nas minhas costas, para que ninguém tenha dificuldade em saber que eu sou servo do Senhor, que eu sou servo do... Pode botar aqui na minha coisa, bem grande. E aí esse cara estava lá naquelas batalhas, naquelas coisas, e um dia ele disse que chegou num lugar e tinha uma tal de umas minas enterradas, aquelas minas que o cara pisa e explode a perna, né? Explode e vai embora a perna do indivíduo. E aí ele pegou um caça-minas, detector de minas, para ir detectando aquelas minas e tal, e saiu por ali. E aí passou pela parte de campo minado e continuou com o detector de minas na mão. E aí chegou num lugar onde tinha umas construções velhas, aquelas cidadezinhas antigas, e o inimigo estava lá entrincheirado, estava lá escondido. E ele não sabia e saiu entrando naquele lugar, e ouviu umas vozes estranhas, e ficou ali, e viu que eram umas línguas alemã, e ele ficou com medo, sozinho, e aí ele foi entrando num lugar. Quando ele entrou, estava assim de soldado alemão lá. Mas quando ele entrou com aquele negócio na mão, o detector de minas, eles se renderam. E saiu aquele grupo imenso, e ele botando para fora tudinho, e ele entregando as armas, e ele apontando um detector de minas, de mina. E aí saiu. Quando saiu, ele saiu atrás dos caras com um detector de mina. E aquela multidão de caras rendidos na frente. E lá fora estava a polícia militar. E aí ele entregou, disse, pode prender tudinho aqui, coisa e tal. O cara falou assim, você rendeu esse monte de coisa, você e quem? Ele falou, não, eu sozinho mesmo.
Mas com que arma? Ele disse, com esse detector de minas. O cara falou, não acredito, não é possível. Pois foi com esse detector que não pode dar um tiro, é só para detectar mina. Entregaram-se quase um batalhão inteiro, o cara atrás com um detector de mina rendendo. Sabe por quê, filho? Porque a conta de Deus é diferente. A conta de Deus é essa conta de Abraão, que o cara parece doido. Que é o cara que vai encarar um batalhão, uma divisão, um grupo de soldado armado com um detector de mina. Mas Deus faz assim, filho. Deus confunde o inimigo. Deus dá vitória com um só contra 1000. Porque a conta de Deus é diferente. Escuta isso. Você vai andar no sobrenatural de Deus, aleluia. E quem ouvir vai ser igual esse cidadão aí. O cara vai dizer, não acredito nisso não, eu não estou acreditando nisso, pois eu só tenho isso aqui, tenho arma nenhuma, mas só um detector de mina, e com um detector de mina eu venci esse grupo todinho aí. Deve fazer assim contigo. Deus vai confundir lá na frente tanto que vão dizer, não é possível. Você vai dizer, mas essa vitória foi Deus quem me deu. Glória a Jesus. Você pode dizer amém aí? Muito bem, querido. Aí eu falei, e aí eu quero dar um salto nesta relação de homens de fé e ir para esse que eu estou falando aqui, que é o Gideão, esse dos 300. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque os irmãos sabem essa história, né? Eu vou situar você ligeiramente. Israel estava vencido e tinha 3 exércitos, 3 nações atacando, roubando, destruindo o que Israel tinha, destruindo alimento, matando animais, matando pessoas. Era 3 nações, Israel sozinho, pequeno, fraco. E Gideão começou a fazer, aqui os irmãos já sabem, esconder uma comidazinha, senão eles tomavam, fazendo uma coisa no lugar errado para não chamar a atenção. E um dia o Senhor resolveu olhar para Gideão, um pouquinho diferente, os irmãos conhecem isso, e ele falou assim, quem sou eu? E o Senhor dizia assim para ele, vai nesta tua força que tu vai livrar Israel da mão dos midianitas. Os midianitas era só uma nação, haviam 3. Vai nessa tua força. Ele falou assim, mas que força? Eu não tenho força nenhuma. Aí ele falou assim, a minha família, a casa do meu pai é a menor. Nós somos o grupinho menor. E de todos nós somos os mais pobres. Olhe, nós não temos força, nós não temos experiência, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, nós não temos nada. Ele falou assim, mas vai assim mesmo que tu vai vencer. Sabe por quê, filho? Porque escute, falta de recurso, pobreza, falta de dinheiro, falta de força, falta de número, nada disso é desculpa para não realizar, para não fazer, para não confiar, para não atuar, para não chegar junto, para não colocar a mão à disposição de Deus. Deus está aqui dizendo assim, olha, não será o teu dinheiro, não será a tua força, não vai ser tua quantidade, eu estou dizendo que vou fazer a obra e quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu não tenho força, assim, mas eu tenho, diz o Senhor. Eu não tenho dinheiro, assim, mas eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Eu não tenho gente comigo, Deus fala assim, mas eu tenho miríades de anjo para estar ao teu lado. Deus está contigo aqui nesse lugar hoje, filho. Escute, a vida de Abraão foi mudada completamente depois daqueles atos. Que loucura! A vida de Gideão mudou completamente depois que ele confiou no Senhor. Porque, querido, do jeito que eu falei para você, que parecia um negócio de doido, o que Abraão fazia, agora pensa no negócio que Gideão fez. O cara em casa, cuidando do arrozinho dele, cuidando do trigozinho dele, cuidando da comidinha dele, da famíliazinha dele, aparece um ser
transcendental, que agora está, daqui a pouco não está mais, que se ele fosse dizer para as pessoas o que aconteceu, o nego ia dizer que ele estava doido também, porque o cara apareceu, daqui a pouco sumiu, e tu vai acreditar nessa história que Deão, ele falou, vou, porque eu sei em quem tenho crido. Aí foi o que ele disse, mandou ajuntar o pessoal tudo, mas disse que voltasse os medrosos, disse que voltasse os covardes. E o negócio era tão grave, irmão, era tão grave, porque eram 32 mil homens contra 200 mil, e aí 32 mil sabe que não tem jeito, e quando manda voltar covarde e medroso, quem estava com medo, estava com tanto medo que não teve vergonha de dizer que era medroso, que não teve vergonha de dizer que era covarde, e os irmãos sabem que voltou 20 mil. E aí ele falou assim, mesmo assim tem muito ainda, irmão sabe disso. Agora imagina os que vão ficando. Rapaz, se 32 mil não tem coragem de ir, agora imagina só 10 ou 12. Agora vamos falar para beber água, irmão sabe disso. Aí agora 32 mil não tem coragem de ir, imagine 300. Gideão para enfrentar essa batalha e ser o general desses homens, imagina, o cara que agora há pouco tinha 32 mil homens armados, agora só tem 300, e a ordem ainda era para ir para lá, levando candeeiro, levando cântaro, numa guerra completamente amalucada. Porque irmãos, se hoje fosse dizer assim, tem 200 mil homens aí para esse pessoal aqui da igreja encarar na tapa, na mão. Mas eu vou dar a cada um de vocês um canhão de laser. Pode ser até que a gente inventasse de ir, né? Opa, estamos bem armados, cada um de nós. Agora se disser assim, tem um grupo aí que vem para matar vocês, está tudo armado. Aí vocês vão levar só uma tocha de fogo, um cântaro, vão levar umas buzinas para ficar fazendo zoada, só isso. Dá para encarar? O que Deus está dizendo é assim, eles eram somente homens, cheios de falhas, de limitações, cheios de imperfeição, igualzinho a gente aqui. Mas eles encararam a situação e disseram assim, espada do Senhor sem ter espada. Ele disse assim, é Deus que vai à frente sem ter que ver, porque querido, a fé, esse capítulo 11 nos diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção em prova daquilo que a gente não vê. Deus quer que você levante e entre em ação sem ver. Quando você levantar e partir para a ação sem ver, Deus vai entrar em ação no teu lugar, querido. Deus vai entrar em ação. Você precisa levantar. Vai, Gideão, vou. Vai os 300, vamos. E o que eu disser, vocês farão, faremos. E fizeram o mesmo. E Gideão estava completamente baseado no temor, completamente baseado na palavra, completamente firmado apenas na fé, porque não tinha outro sustentáculo senão a fé naquela hora, porque irmãos, a lógica não dava certo, a contagem não dava certo, a especialidade, a tática não dava, não tinha nada que desse certo, a não ser a ação de Deus. Escute, eu sei que você está aqui, e que nada tem dado certo na sua vida, mas Deus está dizendo, não é pela tática, não é pela experiência, não será pelo dinheiro, não vai ser pela força. Deus está dizendo, eu vou entrar em ação na tua causa. E tem uma coisa, hein? Quando Deus entra em ação, querido, você pode ficar só tocando buzina. Entendeu? Sabe o que é tocar buzina? Dentro desse contexto? É começar a cantar, começar a render louvores. Toca a buzina, vai tocando buzina, vai tocando e dizendo que só Ele é Deus, vai dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que é maravilhoso, que Ele é o conselheiro, vai dizendo que Ele é Deus forte, que é onisciente, que é onipresente, vai dizendo que Ele salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu, vai dizendo que Ele é Deus e deixa com Ele, aleluia. Tocar buzina. Deus entrou em ação. Deus entrou em ação e confundiu o inimigo. É negócio de louco.
Deus está aqui, você pode dizer amém? Deixa eu só dizer mais uma coisa para a gente encerrar. Dentro da relação que ele traz duas mulheres, inclusive, para não dizer que é só homem, né? Ele fala sobre Sara e fala sobre Raabe, que não vai ser o caso também da gente falar agora, porque já falei de Raabe da outra vez. Mas ele fala de um tal de Jefté. Sabe que Jefté, querido, é inclusive pouco conhecido? É pouco conhecido. Eu acredito que aqui tem gente que lê Bíblia, mas não sabe a história de Jefté. E eu não vou pedir que você levante a mão, porque eu não quero envergonhar ninguém. Mas tem gente que fala, Jefté, conta a história dele. O cara, sei não. Jefté, é sério. Mas está na lista aqui dos heróis da fé. Ele falou assim, faltaria-me tempo falando de Gideão. Aí ele falando de Jefté. Jefté. Vou te contar bem rapidinho a história de Jefté. Porque, irmão, nós às vezes colocamos desculpa. E eu costumo dizer que é a desculpa de amarelo. Aquilo que eu assim, desculpa de amarelo é comer barro. Desculpa de amarelo para não fazer, para não entregar a vida a Jesus, para não se render realmente ao Senhor, para não fazer a obra. Vai ganhando desculpa. Você já sabe que pobreza, que ser pequeno, que ser pouco não é desculpa. Gideão está aí e provou para você que Deus é contigo e não tem problema. Agora chega Jefté. Vou te contar bem rapidinho a história de Jefté. Jefté é filho de uma mulher que não era a esposa do pai dele, mas o pai dele era casado. Era uma questão que envolvia questões morais, não é? O cara era casado, tinha uma esposa, envolveu-se com alguém, esse alguém engravidou e teve Jefté. Mas ele era casado e tinha vários filhos com a sua esposa. Aí os filhos falaram assim, você não vai ser herdeiro com a gente, porque nós somos os filhos legítimos, você é filho de uma mulher aí, qualquer e tal, então você não quer nem você aqui perto. E o texto diz que eles expulsaram Jefté daquela região. E o texto diz que Jefté fugiu, foi embora, coitado, sozinho. Escute isso, ele foi embora rejeitado, ele foi embora expulso, ele foi embora banido, ele foi embora cabeça baixa. Eu gosto muito dessas histórias, não sei porquê, mas eu gosto muito dessas histórias. Eu fico, irmãos, mentalizando a situação. Eu fico pensando assim, o cara indo embora sendo expulso pelos irmãos, era o irmão deles, era tudo filho do mesmo pai. Mas eles não quiseram, vai embora, você, o cara cabeça baixa, talvez com uma mochilinha assim nas costas, arrastando uma cachorrinha, foi-se embora. Cadê Jefté? Cabeça baixa, triste, amargurado, acho que deve ter chorado muitas noites, meus irmãos, meu pai, minha família, foi embora. Aí o texto diz que um dia, uma nação entrou em guerra contra aquele grupo, e aquele grupo ficou sabendo que aquele caba lá era um filho bastardo, mas era de rocha, o caba era brigador. Aí falou assim, manda chamar Jefté. Aí Jefté volta e fala assim, o que é que vocês querem comigo? Vocês não me expulsaram? Vocês não me baniram? Vocês não sei que não me queriam aí? Vocês não me botaram para fugir? E agora? Falou assim, volta Jefté, volta e seja capitão da gente. Volta e venha lutar as nossas lutas. Aí ele falou, quer dizer que se eu voltar, escuta, quer dizer que se eu voltar, quer dizer que se eu lutar, se eu encabeçar esse negócio e vencer, eu vou ser o governador aí? Se eu vencer, eu vou reinar sobre vocês, eu vou sair de banido, eu vou sair de expulso, eu vou sair de rejeitado para ser o número 1 de vocês, eu vou deixar de ser o banido, o escanteado, para ser o desejado, para ser o querido. Olha Deus trabalhando, filho. Escuta, querido, rejeição não é desculpa. Tu está ouvindo, querido? Recalque lá do passado não é desculpa. Coloca a tua mão, porque Deus está te chamando para tirar você de baixo e dizer assim, você vai ficar em cima. Aleluia.
Era um homem igualzinho a nós, só homem. Cheio de limitações, cheio de paixões, cheio de fraqueza, cheio de imperfeição, mas Deus contava com ele, Deus contou com ele. Escute, Deus está contando com você, querida, Deus está contando com você, querido, Deus está contando com você, e dizendo para você que situação social não é desculpa, situação moral não é desculpa. Deus vai transformar e você vai levantar a cabeça, querido. Você pode dizer amém? Traumas do passado não é desculpa. Ai, quando eu era pequeno, ai, quando eu era adolescente, ai, antigamente, rapaz, toda maldição foi quebrada. Levante a sua cabeça, põe a mão no arado, coloque-se à disposição de Deus, porque o que Deus tem para você não é coisa pequena. O que Deus tem para você é coisa grande e vem da parte do Senhor. Vamos ficar em pé. Você crê nisso? O que Deus tem para você é coisa grande. Eu fui rejeitado, não é desculpa. Escute, todos esses homens, por conta da sua postura espiritual, tiveram suas vidas mudadas, tiveram a sua história mudada completamente, e para sempre. E para sempre. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu venho falando isso desde o primeiro homem aqui. Todos esses homens tiveram a sua história mudada, a sua vida completamente transformada para sempre. Sabe por quê? Porque eles tiveram, boa parte deles aqui tiveram outras dificuldades na vida, mas nunca mais voltaram para a situação que estava lá atrás. Nunca mais voltaram. Eles entenderam que traumas do passado, rejeição não era desculpa. Agora ela tinha um alvo na sua frente. Eles agora tinham Cristo lá na frente para seguir. Eles agora tinham Deus como seu referência, como a sua referência. Deu para entender ou não? Escute, Deus está querendo mudar a sua vida, mas não é mudar a sua vida durante um período. Não é você dizer assim: Deus, enquanto esta situação estiver assim, eu estou firme, mas se mudar eu também caio, mas se mudar eu passo. Deus quer você para sempre. Para sempre. Sabe por quê, filho? Porque Deus não vai te levar para o céu temporariamente, não. Você não vai arranjar uma vaga temporária no céu, não. Você vai ficar para o céu efetivamente. Você já está efetivado no céu. O seu cadastro no céu ninguém pode baixar. Teu nome no céu ninguém pode apagar. O negócio de Deus contigo é pleno, é perene, é para sempre. Tu entendeu, não? Deus quer fazer uma mudança, Deus quer fazer uma transformação. Agora você precisa tomar uma atitude de doido e dizer assim: eu vou, eu quero, eu me envolvo, sou eu mesmo. Que ninguém compreenda, que ninguém entenda, que ninguém aceite, mas eu serei fielmente um servo do Senhor. Deu para entender? Eu quero chamar aqui à frente quem não é crente ainda, para entregar a vida a Jesus e entender que o Senhor te chama para sempre, que o Senhor quer mudar tua vida completamente e mudar para sempre. Você nunca mais será o mesmo se você vier aqui à frente hoje e disser: eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero abandonar esta vida velha, eu quero abandonar este mundo, eu quero abandonar essas tristezas que vem me incomodando, eu quero abandonar esses traumas, esses pensamentos, essas coisas que me incomodam tanto. Eu quero ser curado, sarado. Nunca mais serás o mesmo. Mas também quero chamar aqui quem já é crente. Agora quero que você venha rapidinho. Crente é para vir rápido. Rapidinho. Que Deus falou contigo aqui hoje. Aí você vem rápido, você não demora, que você é crente. Aí você vem porque você sabe o Deus a que você está servindo. E o Deus não quer você por um momento. Deus não quer você
na crista da fé só por um tempo. Deus não tem um pacto contigo semanal. Negócio de Deus contigo, querido, é carteira assinada, é para sempre, é carimbado e assinado. Você entendeu? Glória a Deus, é para sempre. Glória a Deus. Não vai recuar, porque a Bíblia diz que quem lança a mão ao arado não pode mais voltar atrás. O negócio é para frente. Sustenta o arado, dê o que der. Você é servo, você é serva de Deus. Sustenta. Agora eu quero que você que não é crente ainda venha para cá. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Quero que você que já é crente e não veio, estenda a sua mão em direção a esses que estão aqui e nós vamos orar. Eu queria pedir o irmão Alisson fazer essa oração, pastor Oscar. Glória a Deus. Deus é eterno, Pai. Sabe, Senhor, porque os teus filhos vieram aqui. A palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Cada um deles que vieram ao teu altar, Senhor, vieram com a certeza, Deus, da necessidade de colocar a fé perante a tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu és Deus que usa homens falhos como nós, Senhor. Que tu és capaz de realizar prodígios, milagres na vida de homens falhos, de nos dar a vitória em meio às nossas impossibilidades, Senhor. As nossas faltas de recursos, Deus, não impede o teu agir. E eu sei que tu estás trabalhando a favor do teu povo. Que todos que vieram à tua presença nesta noite serão renovados, Deus. Receberão a certeza mais do que absoluta de que a vitória é nossa. Que somos falhos, mas tu és perfeito. Que somos fracos, mas tu és forte. Que temos pecados, Senhor, limitações, mas tu és Deus perdoador. Tu és o Deus que conduz o teu povo para andar em vitória, para andar em triunfo. E temos a certeza mais absoluta que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova as forças dos teus filhos. Renova a esperança do teu povo. Faz eles andarem, Senhor, de cabeça erguida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nenhum passo daremos atrás, mas avançaremos na certeza que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Enche os teus filhos do teu espírito. Enche eles da tua ousadia. Derrama sobre eles a tua unção. Coloca um sorriso no rosto. Coloca na boca deles, Senhor, um som de bozinas, um som de louvores, um som de cânticos. Que possamos te adorar, Senhor, porque a vitória vem de ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por renovar as esperanças do teu povo. Porque eu tenho a certeza, Senhor, que sairemos daqui, meu Pai, diferente, Senhor. Porque tu reverteu situação nesta noite. A tua palavra nos deu essa garantia, Senhor, que a situação foi revertida, Senhor. Não por causa das nossas capacidades, porque como foi ministrado, somos apenas homens. Mas tu és Deus vitorioso, Senhor. A vitória vem das tuas mãos, Senhor. Como dissestes a Gideão, Senhor, naquele dia: darei a vitória a Israel. Como se fosse um só homem lutando contra um só homem. Porque a vitória vem das tuas mãos, Deus. Obrigado, Jesus. Se necessário for, como foi ministrado aqui, Deus, os vasos serão quebrados e a tocha dentro dos vasos, Deus, há de iluminar o caminho para a vitória, em nome de Jesus. Você está feliz? Dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Só a introdução enquanto a gente ministra aqui. Curve sua cabeça um pouquinho, feche os seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém.